Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de maio de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1941, 6 páginas, 42 logias e 8 máximas. O tema é Infopesquisa Conscienciográfica. A especialidade é a cosmovisiologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Adriana, que está aí, preparada para o que deve é. Agora, definologia. A infopesquisa conscienciográfica é a técnica pesquisística na qual as atividades investigativas ocorrem mediante o uso de dispositivos eletrônicos, com acesso às fontes de armazenamento de informações digitais, para ampliação de conhecimentos sobre tema específico e construção de neoabordagens, a partir de associações ideativas e analogias com os achados técnicos, objetivando a elaboração e ou a expansão de produto conscienciológico escrito. A autopensenização predominante do PEN, a complementação dos conhecimentos pessoais, os olhos de ver na seleção do melhor roteiro investigativo, o reconhecimento da pérola negra, a ruptura do autismo intelectual, o despojamento para mudar o rumo da pesquisa a partir dos fatos, as reformulações de autoconvicções e o autoassédio mental somático, autodesassédio mental somático, através das reflexões cosmovisiológicas sobre as realidades, a assimilação simpática com ambientes internauticos diversificados, as palavras, as frases, os construtos e os paraconstrutos, inspirado pelos amparadores de estratégias de função. Eu não li tudo, não. Eu li aí um terço, 2 terços. Agora, na argumentologia, nós temos as premissas com a técnica de rastreamento pesquisístico proposta a partir de 5 premissas. Depois tem o vocábulo-chave com uma seleção vocabular, com 4 associações. Depois tem ainda o produto com 6 listas, com elementos para serem preenchidos, de acordo com um ou mais idiomas citados aqui em ordem lógica. Depois tem o outro produto sobre a compilação de pelo menos 3 listas verticais anexadas ao mini vocabulário. Depois tem 4 listas verticais no outro produto. E depois, na síntese dos achados, tem o procedimento. São 7 procedimentos usuais nessa etapa. Então, tudo aqui a pessoa vai seguir. Essa segunda parte aqui da argumentologia tem 20 itens separados em 4 sessões diferentes. Agora, na remissiologia, nós destacamos entre os 15 itens curiosidade pesquisística, desembaraço intelectual, fonte cognitiva, neomundividência e técnica da exaustividade. Frase enfática. A infopesquisa conscienciográfica disponibiliza ao alcance dos dedos amplo universo cognitivo capaz de levar à expansão intelectual temática, enriquecedora do corpo ideativo do autor ou da autora. Você aproveita satisfatoriamente os recursos da infopesquisa na construção das próprias GESCONs? Há recursos digitais relevantes ainda inexplorados? A bibliografia tem uma fonte. Agora, questionamento. O senhor comentou sobre o pandeiro e, lendo a entrevista do seu Manuelzinho, ele comenta que o senhor teria vindo de Capela. Isso procede? Que dimensão é essa? Quais as características, qual a relação dessa dimensão com o grupo da Conscienciologia hoje? Não, o caso todo é o seguinte, Capela, isso aí é uma espécie de saga, é um processo de uma lenda que tem na cultura espiritista do Brasil, que todo mundo que é dolicocéfalo e que tem conhecimento do espiritismo, que eles vieram da galáxia lá, da Capela.
Então eu, como eu era já dolicocéfalo, já sabia que eu era um clássico, capelino. Tem até livros sobre o assunto. Mas isso tudo é um processo de saga, né? Eu não vou muito nesse bico, não. Tenho a curiosidade de saber o significado do gongo chinês no começo da tertúlia. O problema é para o povo começar a pensar no silêncio, que às vezes na hora que nós vamos começar é uma bagunça isso aqui, parece um botequim. Então, a gente coloca aí o gongo que repercute, é como se desse um tiro, né? De modo que a intenção é essa. Agora, o gongo é muito usado em certos lugares, até lá na, vamos dizer, na Bolsa de Valores de New York, que é a maior do mundo, tem gongo. Então, nós estamos, né, um acompanhamento de alto nível. Sobre o estado vibracional, muitos professores dizem ser uma técnica difícil de executar e dominar. O professor Alegrete, por exemplo, diz que em uma turma muito boa, apenas 2 ou 3 conseguem bom desempenho. Gostaria de saber como os experientes alunos da Conscienciologia, além dos verbetólogos aí presentes, lidam com a execução da técnica. Olha aqui, o estado vibracional é muito mais fácil que o povo acha. Você tem que ver, quando os professores falam isso, ele quer dizer que é uma turma que está começando. Na hora que vai começar, realmente, você pega 50, às vezes 2 ou 3 vão conseguir, mas com o tempo não. É uma questão de tempo e determinação. Se a pessoa tem autodeterminação, ela domina todos os processos de energia em 2 anos. Agora, o estado vibracional em 2 meses pode ser dominado perfeitamente. É só a pessoa ter determinação. É questão de tempo. Agora, ó, isso é muito mais fácil que a gente pensa. E outra coisa, ele mesmo ele faz o autossuprimento. A hora que a pessoa vê os resultados que o estado vibracional dá a ela se incentiva mais, ela tem mais motivação, aquilo cresce mais depressa. Gostaria de saber se daqui para frente cada professor irá escrever um verbete ou se logo o professor Valdo irá voltar, pois já estamos com saudade. Olha, eu agradeço as suas benesses de observação, mas eu vou fazer exatamente hoje, eu vou ler aqui os 20 novos que começam depois de amanhã. Você se prepara, porque nesses 20 tem uns 4 ou 5 já de parapsiquismo mais avançado. Agora, aqui é para a professora Adriana. Fatologia, 4ª linha, a ruptura do autismo intelectual. Poderia exemplificar? Sim, aqui é uma das considerações, porque aqui a gente está falando de uma técnica, né? A técnica da pessoa aproveitar esses recursos da informática para pegar informações para as pesquisas dela. Então, na hora que a pessoa começa a fazer essas pesquisas, ela vai e faz uma ruptura, no caso de haver um autismo mais intelectual. Porque o autismo intelectual, justamente, a pessoa, quando ela escreve só ela fica mais fechada nas ideias dela, e assim ela vai ver que tem muitas ideias, às vezes podem ser similares ou não. Então, ela vai se abrir para o mundo, para aquele manancial de informações que existem. Então, é quase impossível você se manter numa situação mais fechada intelectualmente, porque você vai estar vendo outras abordagens, uma série de recursos diferentes. Então, essa é a ideia que a gente queria passar aqui. Que aí, logo em seguida, se você vê, a descoberta dos pares pesquisísticos, que é logo em seguida, exatamente isso. Você vai sair para pesquisa, você pode encontrar pessoas que estão estudando coisas muito similares à tua. E aí pode até ter trocas de informações. Era essa a ideia. Agora, ó, na parafatologia, 3ª linha, de baixo para cima. Os padrões energéticos dos sites da internet, a assimilação simpática com ambientes internáuticos diversificados. Quer dizer que no ambiente virtual da internet, as pessoas deixam rastros de energia, assim como no ambiente extrafísico real. Seria possível estabelecer um link, uma ligação com amparadores e assediadores extrafísicos através de websites? Poderia ampliar esse conceito? Uma coisa tão óbvia. É o que eu vou dizer, na minha experiência, eu tenho muito cuidado dos sites que eu entro, porque já tive surpresas de você estar entrando num site aparentemente, você vê lá o título, você entra e na hora entra aquela sinalética de tocar todos os alarmes,
E a coisa pega. Na hora eu fecho, não quero nem saber o que está escrito lá. Eu fecho para trabalhar energia. Então, isso acontece sim. Você levar um baque de energia dependendo do local que você entra. Gostaria de saber se o sobrepairamento pode ser considerado um prenúncio da lucidez. Não, não é prenúncio. É um cúmulo, vamos dizer, ápice. É um processo de sobrepujamento. O negócio é lá na frente, é em cima, é por cima. Então, o negócio não é por baixo. Ele está falando prenúncio, não, é um pós-núncio. O negócio é depois que a pessoa está com muita lucidez, que entra o sobrepairamento. Pensa bem nisso. Não é fácil o sobrepairamento. Em alto nível cosmoético, não é fácil. Vi alguns comentários seus que durante a aplicação do arco voltaico, o senhor chega a ficar em estado de transe parapsíquico para potencializar a exteriorização. Ixi, esse negócio de transe, às vezes eu passo um dia inteiro no transe. Uma pessoa que está na descoincidência ali já está em transe. Existe algum método ou técnica para desenvolver o estado de transe? Sim. Chama estado vibracional, EV. Começa por aí. Você começa a trabalhar com o processo, você vai ver em torno, começa a lançar seus pseudóptos, a micro-onda, telégrafo, telepatia e outras coisas mais, você vai entrar aí. Agora, o problema é você entrar em transe que não seja surto. O transe patológico é negativo, você tem que entrar no transe normal. Agora, por exemplo, é muito difícil não entrar em transe, pelo seguinte, eu começo a trabalhar com a minha energia, daí a pouco vem as coisas, ou vem de amparador, ou vem do processo de assistência natural de ter instalado um campo, ou vem de uma central, é muito difícil. O que é bom nessa história é que chega no nível que mesmo para pedir para você não entrar em transe, você entra. Isso aí é o máximo. Se ele é positivo, eu custei a entender isso quando rapazinho. Sabe, com o tempo que eu fui entender o caso, como é que era. Então, transe é uma coisa muito séria, e todo mundo está nessa. Agora, não é um transe patológico, presta atenção no que nós estamos falando. Agora, aqui outra pessoa. Sou a favor de botar abaixo toda essa imagem de produtividade que são as florestas do Brasil. Sou a favor da ocupação imediata delas pelas pessoas, do povoamento dessas áreas através do deslocamento de pessoas situadas em lugares áridos e castigados pela seca, como o Nordeste do Brasil. O governo deveria instalar indústria nesses locais, destruir a selvageria deles, substituindo os mesmos pela civilização e transformando o índio primitivo no homem civilizado. Qual a opinião do senhor? Olha, eu acho que algumas coisas disso têm que ser feitas, mas já não pode ser radical, não. Porque senão piora tudo. O problema é se você transformar tudo em asfalto e alvenaria e fumaça de chaminé. É isso que estão fazendo na Terra, isso é negativo. Eles estão transformando aqui numa lixeira planetária, é isso que você quer? Agora, o processo, por exemplo, o que você acha lá no Nordeste, por exemplo, de fazer plantação? Você não acha que precisa mais disso? Olha o que é que os judeus fizeram no deserto. Vão plantar, vão fazer verde. Para isso tem muita coisa, não é só desmatar para colocar o povo lá dentro. Você, eu acho, minha opinião, você é muito radical. Você está muito extremista nisso. Se nós fizermos isso, você vai transformar a lixeira planetária da Terra inabitável em menos tempo, rapidamente. Isso é perigoso, não é bom, não. Professor, eu podia só fazer uma colocação em cima disso aí? O problema do Nordeste é água, certo? O governo investir em açudes, em poços, né? O que a terra é muito boa para se plantar, desde que tenha água, né? Agora a terra é tremendamente fértil. O processo é colocar água. Veja, os judeus sabem fazer isso, ó. Pois aqui, é. Ó. Agora o que falta é interesse, né, público, né, dos governos em investir realmente. Não, o que falta é educação para falar para esse povo que eles têm tudo lá. O problema é saber usar. Não faz educação, o Ministério da Educação, como é que é?
Se pôs escola lá no Nordeste. Eu vou só dar um exemplo aí. Eu trabalhei numa comunidade rural em que o desmatamento lá era grande, para sobrevivência, né? As pessoas não tinham uma outra forma de sobreviver. Então desmatou uma área enorme, alterou a questão da temperatura, foi uma coisa assim dramática. Tinha assim piorou tudo? Hein? Essa alteração foi para pior? Foi para pior, porque aumentou a temperatura, poeira, começou problemas pulmonares. Um processo de doenças. Respiratórias, né? Câncer de pele. Tá entendendo? Então, a solução é outra, não é isso. Isso aí né? Todo mundo sabe. Agora, por isso que eu estou falando, o nosso amigo aqui precisa estudar mais esse assunto, ele está muito radical. Eu não estou de acordo com isso, não. Agora, tem que ir com calma, tem que ponderar cada lugar. Agora, eu acho, o Nordeste precisa de mais educação para o povo saber o que é. Por exemplo, eu acho que é falta, é ignorância, aquela pessoa que é o retirante, que sai de vidro estio, como eu chamava, aquela caristia de vidro estio, que a seca braba. Daí a pouco começa a dar uma chuvinha e volta para o mesmo lugar. Mas não faz nada. Não plantam, não estuda o processo da água, não leva o negócio à frente. Por quê? Porque não tem ideia. Falta educação. O povo não educa, não se educa. Olha bem, o cara saiu de lá, virou presidente da República. E falava que tinha azia para leitura, quer dizer, não deu nada. Valdo, pior de tudo, esse Bolsa Família que vicia o povo. Você está entendendo? O cara não quer mais trabalhar. Isso é demagogia populista. Isso tudo está errado também. Tudo é uma falácia. Então é preciso ver. Agora, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: o mutirão do fichamento dos dicionários ocorreu no final de semana, nos dias 21 e 22 agora, passado. De manhã e à tarde no Holocico. Resultado, 35 dicionários registrados, 63 dicionários fichados, 28 dicionários revisados, classificados e disponibilizados na Lexoteca. Foram 16 participantes voluntários ou não do Holocico. Quem fez mais, pela minha listagem que eu tenho aqui, quem fez mais a produtividade maior de fichamento foi a Tânia Guimarães, com 15 fichamentos. Não está aí. Em seguida foi a Marilene, com 7 fichamentos. Agora, teve uma outra mais ainda, que foi a Ana dos Remédios, que fez 16 revisões. A Cristiane fez 35 registros. Quer dizer, a Roseli fez 15 fichamentos e 12 revisões. Isso aí são as top da história. Agora, são 16 pessoas que trabalharam. Você sabe que isso aqui melhora demais o acervo nosso lá do Holocico, da Lexicologia e da Lexoteca. Mas também ajuda muito essas pessoas a ter uma visão maior do processo intelectual. Agora, gente, eu vou ler aqui, em homenagem àquele nosso amigo, depois de amanhã, quais são os 20 verbetes que vocês vão escolher novos. Esses foram redigidos por mim. Durante 20 dias, são 20 verbetes. Amigo comum, argumento dirimente, bônus parapsíquico, fase existencial conclusiva, essa mexe com você, homologia conscienciológica, ideia impactante, instância de avaliação, liturgia natural, mega ressexologia, mega obscuridade, multidimensiologia, obsolescência psicossomática, paramutante, perda de peso corporal, procedimento composto, retrospectiva cosmoética, segredo político e síntese da vida, e socin viciada, trafarão. Esse último ficou aí, trafarão. Ficou aí para vocês. Eu sei que vocês não têm mais esse trafarão, mas nós temos que atender com os réus para melhorar. Então é preciso viver, né? Agora, eu vou ler aqui para vocês uma entrada, ou
verbete lá do dicionário que eu estou compondo. O nome é interatraciologia. Ocorre a interação ou atração do princípio consciencial, consciência ou homem, por meio das energias conscienciais, com os princípios conscienciais mais inconscientes, os seres subhumanos ou os animais. De minha parte, vivenciei 4 experiências dessas interações mais destacáveis, em condições e níveis distintos. Então eu vou falar aqui as 4. A aproximação de mais de uma dúzia de macacos da família dos saguis, super curioso, junto à janela da suíte do Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, onde caminhava na esteira aeróbica, atraídos também pelo som do aparelho. Outro, a linda gaivota que me assustou ao posar sobre o meu tórax e deixando a marca na ocasião, enquanto flutuava na superfície do mar, na manhã clara, em transe reflexivo, flutuando na superfície do mar, depois da arrebentação na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. O grande beija-flor, ruidoso, batendo as asas, estacionado no ar. Por mais de 40 segundos, junto ao meu rosto, no apartamento do Hotel Fazenda, no estado do Rio de Janeiro, onde estava me preparando para epicentrar a reunião do curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia, ou seja, o SCP-2. A esquadrilha de borboletas azuis que me envolveram na porta de casa no CAEC, em Foz do Iguaçu, talvez atraídas por minhas roupas brancas. Agora aí, vocês veem que são 4 episódios com bicho. Há 2 características comuns a esses 4 episódios, sem quaisquer dúvidas. Primeiro, a curiosidade óbvia desses seres pela pessoa humana, impulsionados pela bioquímica instintual do bicho. E outro, a minha condição de isolamento e autorreflexão. Eu estava sempre nesse lugar sozinho e com autorreflexão íntima, ou seja, as manifestações autoconscientes das energias conscienciais. Nós temos que lembrar que a autopensenização atua pelas energias conscienciais. É o N do pensênio. Então, isso tudo tem sua razão de ser. De modo que nós estamos mostrando aqui já o que é que eu estou fazendo nesse dicionário. Vamos ver depois. Se eu conseguir levar isso avante com muito material, nós vamos ter uma opção de ideia. Por exemplo, esses fatos aí eu já toquei um ou outro aqui, mas isso não tem na enciclopédia. Só para complementar a questão do mutirão, aqui atrás disso, a questão do mutirão do fichamento dos dicionários no holociclo, como a gente ainda tem as 7 cubas lá, quase, 6 cubas de dicionários para fichar. Quando é que vai ter mais? Então a gente vai continuar, os voluntários que estavam lá decidiram continuar todo final de semana, né, no mutirão, sábado e domingo. Então, depois de amanhã. Depois de amanhã a gente continua, todo final de semana, quem quiser colaborar, mesmo quem não é voluntário do holociclo, especificamente. Outra coisa, quem nunca fez isso, é bom fazer se quer melhorar, aumentar o sono, o discernimento. Isso aí é seríssimo, muito sério. Ô Jaga, você já fez isso? Então o senhor está não requisitado. Oba. O senhor está, Oba. é uma inquisição. Entende? Está o senhor convocado. deve aparecer lá para saber como é que é. Para o seu temperamento, é uma vergonha não saber disso. Você não acha? Eu sei que conhece a peça. Você precisa saber. Vale a pena ver. Aquilo é muito importante. Obrigada. Eu já fazia isso quando era rapazinho, hein? 12 anos eu já era bom no negócio dicionário. Assim. Pergunta para a Adriana, então, na 3ª e 4ª linha da patologia, o reconhecimento da pérola negra. Eu gostaria de saber, no teu caso, se existe alguma técnica ou como é que é feita, no teu caso, esse descobrimento da pérola negra? Ou acontece espontaneamente, não sei. Igual começou antes, né? Os olhos de ver na seleção do melhor roteiro investigativo. É porque você começa na internet, tem um mundo que você pode ir, né? Então você vai ter critérios
do que você vai navegando, e você vai buscando, tentando encontrar alguma coisa. Então, esse olhos de ver, por exemplo, eu não sei a hora de encontrar, porque a pérola negra você encontra, você não espera onde vai encontrar. Mas é você conseguir ver que aquilo é uma pérola negra. Então, por exemplo, isso é uma informação que ela não vai vir toda certinha. Ela vem uma ideia ali, tem uma ideia, mas a pessoa nem que escreveu nem tem noção da dimensão daquela ideia que ela teve. Então você vai ler aquilo ali e fala, caramba, essa ideia é muito boa. Então você puxa aquela ideia. Então você reconhece que aquilo é uma ideia muito boa, é uma ideia original que vai dar muito fruto. Enquanto que às vezes a mesma pessoa que escreveu, às vezes ela nem se deu conta disso. Então esse reconhecimento, você vê que ali tem alguma... O que é a pérola negra? É uma ideia que ela pode gerar muitos frutos, né? É uma ideia diferente, original, uma abordagem, uma faceta diferente, um modo de olhar diverso à realidade. Então é isso que eu queria dizer. Então, assim, quando encontrar, você vai indo e uma hora você encontra. A questão é você saber que encontrou. Mas existem duas coisas. Uma que ela acontece espontaneamente. Assim. Espontaneamente, mais ou menos, né? Porque você está lá procurando, então, né? outra coisa é você ir em busca dela. Com você acontecem as duas coisas. Não. Você vai... Aí entra um pouco, como eu falei lá, quando você decide terminar de pesquisar, você não pode pesquisar eternamente, tem um limite, né? Mas quando você vai fazendo a pesquisa, você vai indo. Nem sempre a pérola negra, tanto ela é negra porque ela é rara, você não encontra toda hora. Mas o que eu queria frisar aqui é que você vai fazendo as suas pesquisas, vai ter uma hora que você vai ter um limite, né? Até eu coloco aqui para você não entrar no mito da perfeição, né? Tem a hora que você vai decidir, que é assim, ó. O discernimento pesquisístico para indicar o limite da pesquisa, o esgotamento das fontes cognitivas possíveis, o alcance razoável de neo-ideias ou a obtenção de um montante cognitivo suficiente para a tarefa requerida no momento. Então, você vai fazendo a pesquisa, você vai ter uma hora que você vai ter que parar, senão você vai ficar eternamente lá pesquisando. Mas você vai indo, você está fazendo a pesquisa. Vamos que encontrou uma pérola negra, pode encontrar ou não. Então, é o esforço de procurar e o esforço de tentar achar. Então, porque você pode achar em qualquer lugar. A pérola negra pode estar num blog, pode estar num artigo científico, não importa. Então, você vai indo, é mais que você vai pelo cheiro, né? E vai tentando achar. Mas não é uma coisa que aconteça sempre, por isso ela é rara. Pelo que eu entendi, ela funciona na base da descoberta, uma heurística, e acontece assim, de repente, né? Você encontrou. Agora, o mais sério que eu vejo, por exemplo, em relação à internet hoje, a maioria das situações, você não vai encontrar o dado pronto. Você vai encontrar uma informação que ela vai te ajudar, você vai extrapolar a partir dali. E aí que vem a originalidade, quando você consegue extrapolar a partir do que está ali. Então, você encontra muita coisa, mas, por exemplo, nas nossas pesquisas aqui, a gente está pesquisando coisa muito nova. Então, é muita coisa diferente que a gente não vai encontrar similar na internet. Você vai encontrar coisas parecidas que você vai poder fazer associações de ideia, extrapolar e pegar alguma coisa. Então, isso entra na pérola negra também. Agora, só última coisa, essa parte da página 56, o vocábulo-chave, eu queria que você fizesse um aprofundamento no item 2 e 3, que é de dois gêneros, depois o oposto aqui. Né? Tá, então vamos direto aqui do início. Por quê? Nós estamos falando aqui de infopesquisa, então você vai estar lembrando, né, que a infopesquisa ela não é só a internet. Infopesquisa é qualquer acervo que tem informação digital. Até infopesquisa não é um neologismo da Conscienciologia, já existe. Se você olhar na internet, tem laboratório de infopesquisa, tem serviço de infopesquisa, bibliotecas tem isso, que é você acessar também DVDs, CD-ROMs, tudo que você vai encontrar de informação. Então, para você fazer uma busca, você tem que ter a palavra-chave que você vai começar a procurar. Então, qual que é a associação direta? É o título da pesquisa. Você está estudando lá sobre vida, então primeiro você vai pesquisar a palavra vida. Tá certo? Associação direta, não tem muito erro. A associação indireta é as palavras nos dois gêneros. Então você vai, no caso de vida não tem, mas palavras que tenham gênero feminino e masculino. Às vezes você vai precisar usar. Um exemplo que eu sempre falo é a questão da mundana e mundano. Por exemplo, tem até um verbete, né? Vida mundana. Se você for pesquisar mundana na internet, mundana está relacionado com prostituição.
Então, não é o sentido da sua pesquisa, que é vida mundana, é uma vinda do mundo, né? Então, você vai ter que procurar o gênero oposto, que é o mundano. Então, é essa jogada que eu estava querendo deixar claro aqui. Então, dependendo da sua pesquisa, você vai usar os dois gêneros, tá? E o gênero de acepção mais apropriada, foi o que eu quis dizer aqui com mundano, né? Singular e plural. Então, também na hora de fazer a pesquisa, às vezes você no plural, você vai encontrar alguma coisa, vida. Então, você vai procurar vidas também, não vai ficar só procurando vida, e vai jogando. Os cognatos, aí entra viver, vivente, você pode fazer tentando, porque a internet está jogando nessas palavras. Prefixos e sufixos. Então, dependendo da situação, você vai jogando também o alto, o hétero, o ante, na palavra, para você ver o que você vai encontrando na hora da procura. Então, essa é a associação indireta. Ficou claro, Arlindo? Correto. Tá, então vamos na outra. A opositiva é a palavra do sentido oposto. Por exemplo, tem alguns assuntos que você procura aquela palavra e você não encontra. Vou dar um exemplo aqui, amizade. Então, você está procurando amizade e você não está encontrando muito. Você pode jogar e começar a procurar inimizade. Que aí, pelo contrário, você acha vários artigos, por exemplo, de inimizade, até é mais comum o contrário, né? Eu dei um exemplo que não é positivo. Amizade tem muito, inimizade tem menos. Então, vamos supor que o seu verbete é inimizade. E aí você começa a estudar a amizade. O que é amizade? Aí, por inferência, então, o que não é a inimizade. Então, é esse jogo também que às vezes você vai jogar com a palavra contrária a que você está pesquisando. Então, ó. Certos assuntos são encontrados no sentido inverso, extraindo-se informações através do contraponto. Você vai fazer o contraponto. E aí, só para continuar, então, para completar aqui, né? A associação analógica, que aí entra a questão de você vai fazer analogia com o tema. Então, você quer fazer alguma pesquisa que é totalmente extrafísica. Então, você vai tentar fazer uma analogia com alguma coisa que existe no intrafísico para fazer uma correlação. Por exemplo, você está querendo estudar para excursão interplanetária. É muito difícil ter alguma coisa na internet. Mas você pode procurar excursão pedagógica. Opa, de repente tem alguma coisa. Excursão científica. E a partir das informações que você pegar ali, você faz ver, se é científica, assim, uma interplanetária deve ter alguma coisa parecida. Então, é esse jogo que a gente quer, na maioria dos casos, é isso que a gente faz, porque a gente pesquisa coisas muito diferentes, né? Então, fazer esse jogo, que aí que é o barato de tentar, que aí entra a criatividade para tentar achar alguma coisa que vai te ajudar a ter ideia. Correto, tá claro, Arlindo? Correto, obrigado. Hein? No sábado, assisti ao jogo do campeonato de tênis do meu filho de 11 anos. Ele é bem emocional e fica nervoso quando está perdendo e seus pais estão observando. Trabalhei as energias, fiquei calmo, sobrepairei a pontuação do jogo, exteriorizei energias e também fiz o circuito fechado. Fiz a assimilação, senti o coração palpitar, fiquei irritado e incomodado. E ele foi ficando mais irritado e perdeu alguns pontos. Sempre conversamos no final dos jogos. Expõe os pontos que perdeu por nervosismo e ressalta os pontos que venceu. Sou bem detalhista. Gostaria de saber o que o ajuda mais no momento em que está jogando. Julgar energia, assimilar e fazer circuito fechado? Ele sentiu as minhas energias também e não soube lidar com elas? O que faço? O que falo? Penso estar acertando, pois às vezes chega a pedir para conversar. Gostaria de ouvir sua opinião. Não, o que eu acho que aí tem duas reações não ideais. Primeiro, ele fica nervoso na hora que ele joga tênis. Isso é uma bobagem, né? Não é por aí, né? O processo, então ele entra numa competição negativa. O processo a gente tem que participar com bom humor. Esquecer o resto. Agora, você, que é o pai, você está errando duplamente, mais do que ele. Porque você entrou na onda. Se deixou entrar, se assimilou o nervosismo dele, da partida, do holopensene, do jogo. Isso também errou. O negócio não pode ter. A pessoa, é isso aqui, não pode tremer. Pensa bem. E outra coisa, quando é assim, não quer dizer que a pessoa está inerte, virou cadáver. Não é nada disso. Ela está a 1000 dentro dela, mas o sistema nervoso está domado. O que falta aí é o seguinte, mostra para ele o que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, autônomo.
para ele entender bem o que é isso, para ele sustentar a adrenalina e outras coisas mais que ele está colocando, fervendo na corrente circulatória. Se ele segurar isso, ele melhora. O problema todo é meter mão na bola, dar uma cortada e você tira a mão para cima. Esse é que é. Outro, acredito que a assertividade associada a taxpsiquismo são dois traços faltantes meus durante conversas sérias e debates. Normalmente me lembro de pontos importantes que devia ter falado somente depois de algum assunto já ter terminado. Isso mostra a ansiedade da pessoa. Qual a melhor maneira de trabalhar isso? É acabar com essa ansiedade. Você está sofrendo da síndrome do ansiosismo. Então, a primeira coisa é ter atenção prioritária, ver o que é o mais importante, ficar de olho no prioritário. E manter uma pacificação ou autopacificação íntima. Agora, para isso, pode te ajudar muito é você ampliar seus dicionários cerebrais. Leia mais. Quanto mais você lê, melhor vai ser a sua condição. Leitura, a leiturofilia, a leiturologia, leitura, pode ajudar muito você. Agora, Adriana, é com você. Na argumentologia, página 56, premissas, item 1, princípio dos fatos orientarem as pesquisas. De que modo a verbetógrafa vê a interação da percepção e da parapercepção com os fatos e a orientação da pesquisa? Seriam os fatos que orientariam a pesquisa ou a percepção desses? Poderia comentar? Olha, isso é uma orientação até dentro daqui da Conscienciologia, né? Os fatos ou os parafatos orientam as pesquisas. Então, é o que está correndo. A percepção, ela é importante, mas a gente tem que ver também que muitas vezes as percepções são distorcidas. Então, o interessante é você ver o fato em si, o resultado, a situação. Lógico, todos nós captamos os fatos através da forma que a gente os percebe. Mas quanto mais acurado a gente tiver essa percepção, melhor. Mas é o fato mesmo, o resultado concreto é que deve ser a maior orientação, porque tem menos distorção do que a percepção. Não sei o que o professor Valdo acha disso. Não está certo. Professor Adriano, poderia dar exemplos sobre os itens da elencologia, página 55? A consciência lúcida, a isca humana lúcida, o ser desperto, o ser interexistencial, a consciência enciclopedista, a geração internet? Bem, ela quer exemplos do que é, será? Poderia dar exemplos sobre esses itens da elencologia. Bem, não sei, a consciência lúcida é a consciência mais lúcida, né? Que está mais atenta às realidades. Não sei se é isso que ela quer. A isca humana lúcida é um conceito que é a escagem. O que é a escagem? Você trazer para a sua psicosfera uma consciência, porque ela está precisando de assistência, e você vai trabalhar com ela. E você está lúcido, porque muitas vezes você tem alguma consciência na sua psicosfera e você não está lúcido. Aí o nome é assédio. Então, a escagem lúcida, você está escando, você sabe que você expôs aquela consciência e você vai tentar não permitir que isso te atrapalhe. Então, por que isso está colocado aqui? Porque a gente falou a situação, até muitas vezes na pesquisa da internet, você vai entrar em sites, você vai fazer acoplamento, você vai iscar e você tem que estar lúcido disso. O ser desperto que era o ideal, né? Porque aí você fazer a pesquisa sendo desperto seria o melhor de tudo, porque você não vai se influenciar mesmo com essas evocações, que é evocação. A gente está fazendo pesquisa, está entrando num manancial de informações, essas informações por trás tem pessoas, tem autores, então você está fazendo acoplamento com isso. Então, o ser desperto, certo, que é o desassediado permanente total. É aquela pessoa que, lembra que eu falei da escagem lúcida? Ele consegue puxar para a psicosfera dele muitas consciências sem se afetar com isso. Então, ele não se assedia mais, ele não vai ter dor de barriga, ele não vai tremer, ele não vai ficar com dor de cabeça, em função daquelas energias mais doentias que estão próximas a ele. Então, essa é a nossa meta principal para quem não é desperto. Tem até lá no manual da ProEx, né, um itemzinho
que se você não é desperto, na ProEx você é se tornar um, né? As palavras são mais ou menos essas, isso me marcou muito. E o ser interassistencial, porque todo, como a gente está falando aqui, é uma pesquisa conscienciográfica, quer dizer, para escrever alguma coisa da conscienciologia, tem até o verbete conscienciografia, que você poderia ler. Então, a ideia principal de tudo isso aqui, o objetivo principal dessas pesquisas todas, é conseguir explicar, passar uma informação da melhor forma para ajudar os outros, que é a tarefa do esclarecimento. A consciência enciclopedista, porque essa ideia o enciclopedismo que é isso, né? Você tentar abrir ao máximo a cosmovisão sobre as realidades existentes. E a geração internet, porque hoje em dia, eu já não sou tanta geração internet. A internet, quando surgiu, eu já estava bem, foi quando? No Brasil, foi em 96, eu acho, quando começou a aparecer no Brasil. Eu lembro que em 95 eu estava em Portugal, não tinha internet, eu tinha que mandar carta ainda. Então, hoje é uma coisa totalmente, né, anacrônico, né? A gente escrevia carta, hoje ninguém fala mais disso, né? Então, já tem uma geração hoje que já nasce com e-mail, com uma série de situações. Então, nós temos, e é uma geração nova que está surgindo que não sabe viver mais sem a internet ou... Mas olha, a gente pode escrever carta aberta na internet. Tem a carta aberta, é verdade, mas pelo correio até tem gente que escreve. Só estou lembrando, já de vez em quando a gente faz isso, já fiz isso agora recentemente. A carta demorava às vezes uma semana para chegar, enquanto o e-mail é minutos. Agora, ó, outra. Professora Adriana, quais são os métodos conscienciológicos mais eficientes para eliminar o autismo intelectual? Os métodos conscienciológicos, eu acho que é isso, é o trabalho mental somático, entra os colégios invisíveis, é a tertúlia, é vir aqui escrever verbete, e você vai falar suas ideias, você vai receber heterocríticas. Então você não está isolado, só pensando e escrevendo lá no seu escritório sozinho, você está o tempo todo em interação. Você está participando de tertúlia, você está ouvindo a ideia dos companheiros, você está lendo os livros, você está estudando, está fazendo pesquisa na internet. Então, acho que na Conscienciologia é isso que a gente está fazendo, né? Nós estamos todos aqui construindo juntos o conhecimento, refletindo, estudando. Então, é difícil, você não vai ficar quietinho lá no seu canto. Você está o tempo todo trocando informações. Aí tem seminários, jornadas, eu acho que a quantidade de recursos que nós temos hoje são enormes. Vai ter até o verbete na instância de avaliação, que eu acho que deve ser um pouco por aí também. Como posso sentir pelas energias durante uma conversa com alguém, se essa pessoa está mentindo ou com a intenção de me prejudicar? Como posso aprender essa técnica? Olha, o melhor que você faz é estudar as energias para você fazer a auscultação da parapsicosfera das pessoas. Quando você faz a assimilação e a consequente desassimilação, você pode entrar no processo, porque você vai ver se a pessoa está com boa ou má intenção. Por aí você pode definir se há mentira ou não. De modo que o processo é energético e é de prospecção da parapsicosfera das pessoas. Agora, a coisa mais séria que tem é a assimilação e desassimilação das energias. Senão você começa a fazer isso atabalhadamente, de qualquer maneira, isso vai dar na sua cabeça. Tem que saber fazer, entender o processo, ter boa intenção, olhar a cosmoética acima de tudo. Outro, peço sua opinião sobre uma questão que me aflige, sobre a significação da expressão estupro evolutivo. Partindo do fato incontestado de que o Estado não somos nós, e nós não somos o Estado, pois se o fôssemos, como em outros casos na história, a dizimação dos judeus pelos nazistas, que foram democraticamente eleitos por aqueles, não seria assassinato, mas apenas suicídio coletivo. E partindo do princípio de não agressão e não agressores, castrar a escolha e liberdade individual das pessoas, desde a proibição do porte de armas, a proibição das drogas, não poderia ser classificado de estupro evolutivo? Não, aí depende do processo da intenção. O que é a intenção? Se uma pessoa tiver com má intenção, todas as leis se tornam ilícitas para ela. Se ela tiver com boa intenção, as leis vão ficar no lugar certo. Então o processo todo é ver
qual a intencionalidade que as pessoas têm. Agora, tem que ver essa intencionalidade aplicada para uma pessoa isoladamente e para a coletividade como um todo. Cada coisa dessa tem que ser vista. Agora, o estupro evolutivo depende do nível de cosmoética que você tem de hiperacuidade perante o processo da megafraternidade em relação aos outros. Se você tem isso, o seu processo, então, fica mais agudo e o estupro evolutivo aparece com mais lucidez, mais clareza, mais explícito. De modo que a gente evita esse estupro evolutivo. Agora, eu, por exemplo, aqui, eu procuro não fazer estupro evolutivo. Eu falo as verdades, minhas verdades são tão bravas, às vezes, que eles estão falando que eu sou um cara que faço insultos aos teletertulianos. Sim, eu posso estar até insultando os outros se a pessoa está querendo analisar por aí. Mas veja, eu não estou falando quem é. Eu apenas endereço a mensagem para aquela pessoa que sabe quem é. Que é aquele negócio do piquenique trágico. Que alguém sabe, que alguém oferece a alguém e esse alguém sabe quem. É assim que é o piquenique trágico. Isso é das quermesses do interior de Minas Gerais, de Goiás, sabe? Na festa de Nossa Senhora da Abadia, tem muito disso. Então o jovem que manda um torpedo pelo a rádio e etc. tal, e o negócio vai. Mas lá não é isso. Geralmente lá é alto-falante, né? Na frente da igreja. Entende? O negócio é sério. Agora, para você, na parafatologia, página 54, primeira linha, os padrões energéticos dos sites da internet. Poderia descrever como aferir estes padrões? Olha, isso até nós já respondemos, né? Mas eu já falei um pouquinho aqui. Todo site, toda coisa que você vai ver na internet, tem uma pessoa por trás que é o autor que escreveu, que colocou ali. Então você vai estar fazendo acoplamento com essas energias. Então, eu vou dizer assim, não dá para ver de todos, mas com certeza aqueles mais negativos você vai perceber. Então, existem aqueles mais gritantes que você sente mesmo, sente mal. Às vezes, se você já tem um processo de energia um pouco mais desenvolvido, você vai perceber sinalética, você na hora percebe que o negócio escoou, e nessa hora eu não quero nem saber, eu fecho, não quero nem saber o que está escrito ali. Boa coisa não é, eu vou trabalhar a energia e passar adiante. Então, isso é o tempo todo. Então, ficar atento você trabalhando as suas energias, você vai começar a ficar mais sensível a esse tipo de percepção. Mas quando você está na pesquisa, você não fica percebendo tudo o tempo todo. Você vai indo está preocupado com a informação, mas com certeza aqueles mais pesados não é muito difícil você perceber, não. É só você ver, você começa lá, começa a dar uma zonzeira, tem uns até que dá tontura. Então a coisa é brava. Tá? A retenção ou excessiva liberação de ectoplasmia podem ser prejudiciais? Sim. Quais são os sintomas de cada caso? Não, aí depende, né? Quase sempre pega o locus minor de resistência da pessoa, que é o local, o busilis, o nogórdio dela, onde ela é mais fraca. Aí é que pega. Agora, que isso tudo pode ocorrer, pode. É o processo de efeito físico. Agora, quem tem muita capacidade de exteriorizar a ectoplasmia, que é aquilo que nós chamamos que é o sensitivo ectoplasta, ele tem que estar consciente dessa condição. Senão ele vai morrer mais cedo. É assim que acontece com a maioria dos sensitivos de efeito físico. A história toda registra. O Brasil, então, já teve um monte. Todos eles morreram mais cedo. Eu, por exemplo, eu descobri que eu tinha essas coisas até um certo ponto, comecei a me preservar, a tomar conta de mim, a observar muitas coisas. Eu estou vivo. Já tive doença séria, já tive acidente sério, mas estou com 79 anos. Isso não é fácil. E outra coisa, estou consciente de parapsiquismo, estou sabendo as coisas. Nesse aspecto, não vem que não tem. Não adianta dizer que eu sou, entende? Isso, aquilo. O processo é que não é fácil chegar nessa idade. Se a minha vida tem algum valor, é isso aí. Pelas todas as coisas que eu já passei, isso aí é o mais sério.
O mais, não adianta a gente falar em modéstia, imodéstia, falar em cabotinismo ou anticabotinismo. Fato é fato. Eu desejaria que todo mundo aqui chegue aos 100 anos com muito parapsiquismo. Mas não é fácil, devido justamente à ectoplasmia. Gente, presta atenção só. Uma consciência totalmente acelerada, um fascínora extrafísico, um homicida de vida anterior, ele está lá, uma consciência. Ele vem e ele vê que ele tem chance de manobrar fisicamente alguém através da energia. Pensa, o que uma pessoa dessa não pode fazer? É assim que tem uma série de assassinatos, massacre, loucura. Na guerra, então, isso graça, igual a peçonha, igual a praga. A guerra é esse conjunto, que a pessoa está ali para matar os outros. No campo de batalha, o processo é esse. Então, pensem bem como é que é isso. Essa é a realidade nossa aqui. Agora, eu vi isso muito cedo e recebi muita mensagem me alertando dos processos. Mesmo assim, ainda cometi muita besteira, que poderia ter evitado, mas consegui, a tranco e barranco, com isso ou com aquilo, com o ouvido cheio de barulhinho, etc. tal, o pescoço, quando eu faço assim, está fazendo barulho, mas não interessa. Eu estou vivo, estou consciente, estou trabalhando, estou fazendo a minha ProEx e pensando na auto-retrocognição e, ao mesmo tempo, no auto-revezamento. Então, como é que nós ficamos? Uma coisa e outra. É isso aí que eu chamo a atenção. Vamos estudar o processo da ectoplasmia e acabar com as piadas. Essas piadas, não. Aí havia aquele ectoplasma na fazenda. Isso é besteira, tudo é piada que eles falam. Não é por aí, tem que estudar a realidade disso. Adriana, aqui, Eliane. Oi. Você podia ampliar um pouquinho a informação que você tem na página 54, em estrangeirismo, upgrade ou upgrade cognitivo? O upgrade é o a mais, né? Você vai dar um avanço na frente. Sim, então, mas com relação a... Isso, exatamente. Cognitivo. Então, vamos lá. Porque nessa infopesquisa, a ideia é você engordar as suas ideias sobre determinado tema, né? Então, dos motivos... Isso aqui, eu tenho uma oficina do Holociclo, que eu dou isso aqui, é uma aula do verbetografia. E por que eu optei por pôr em forma de verbete? Porque eu via muitas pessoas falando que ela tem a ideia do verbete dela, ela chega e uma hora ela paralisa, ela não consegue mais fazer detalhismo, é como assim ela não consegue, ela parou e como se as ideias não viessem. Então a ideia daqui atualmente é um roteiro, um método para ela buscar mais informação. Então ela vai buscar informação, não só que ela vai pegar coisa da internet, vai copiar da internet, não é isso. Ela vai começar a mexer no tema, e isso vai começar a ajudar ela a ter ideias, vai revivar as ideias dela. Então ela vai engordar. Então ela teve uma ideia e ela vai começar a engordar a partir do que ela encontra. Dependendo do tema, ela vai encontrar vocabulários, ela vai ver quais são as palavras que geralmente são usadas naquele tema. Ela pode encontrar síndromes relacionadas ao tema. Ela vai encontrar mitos relacionados ao tema. E ela vai preenchendo esse detalhismo ou mais. Então, por isso é um upgrade, porque você tem aquela ideia e você pode ir a mais e se engordou de ideias, para você até fazer o seu esclarecimento. Por isso que a gente fala... Lá na definição, né? É elaboração e ou expansão do produto conscienciológico escrito. Então, às vezes ela já está com verbete ali, mas chega uma hora, até eu posso até citar aqui o próprio professor Walter, está aqui na frente, né? Mas que ele falou na tertúlia exaustão conceitual. Eu sempre falo nas aulas, falo o seguinte, você está fazendo análise, às vezes não está na hora da síntese. Se faltam elementos para fazer análise, não adianta fazer uma síntese, que ela vai sair de pé quebrado, pobre, aleijada, não é racional, enfim, está deficitária. É preciso ver o que está faltando para isso. Então, isso foi na tertúlia exaustão conceitual, foi gravado, quem olhar lá na gravação, nos 53 minutos da gravação. Então, é mais ou menos isso. Às vezes a pessoa, ela paralisa, ela acha que ela não tem mais ideia, porque ela já está querendo fazer uma síntese, só que ainda está faltando mais uma análise. E essa técnica vai ajudar nessa hora dessa análise maior.
Então vai expandir as ideias, ela vai conseguir entrar em outras coisas que vão ajudar ela a buscar elementos que ela até tem. Às vezes uma palavra é capaz de te trazer lembranças de experiências, de vivências, que você, é isso, e vai colocar no seu verbete. Então é esse o objetivo disso aqui. Eu queria chamar a atenção, usando esse verbete seu de hoje, há uma coisa aqui muito importante. Isso não é todo, por exemplo, verbete meu, nem sempre acontece isso, é difícil. Você fez. O caso é o seguinte, na argumentologia, existem 6 listagens, ou seja, 6 enumerações diferentes. Todas as 6 na ordem lógica. Falando direitinho. Ela escolheu a ordem lógica para mostrar o processo como é que é. Então, ela estudou cada item dessas enumerações com calma, para colocar na ordem lógica. Então, isso aí faz parte desse pensamento que você estava falando, que é o processo da análise crítica que vai levar depois à síntese. Porque, na verdade, tudo isso aqui tem síntese, porque você, depois de exatamente aqui 1, 2, 3, 4 dessas listagens, 4 delas, você dá um tópico, resultado. É o produto que está aí. Então, veja, o próprio verbete está ensinando a pessoa como fazer isso, ele acabou de dizer. É o verbete de hoje. São 6 ao todo, 6 ordens lógicas. Tem 7, mas agora o que eu quero ver mesmo é o processo das 6, que são muito interessantes, muito importantes. Tudo na ordem lógica, não tem nenhuma aqui em ordem alfabética. Isso não é fácil. Professor, é um manual. É um bom exemplo. É um manual. Deixa eu fazer uma pergunta sobre ectoplasma. Hitler era ectoplasta? Hitler, não. Ele era pirado. Ele era um assediador doidinho. Quer dizer, um psicopata. Sim. Agora, o psicopata, ele tem tudo alterado. As coisas em torno dele são todas alteradas. Você sabe que ele tinha uma tendência de ditador muito forte mesmo. Você sabe que durante muito tempo, na hora, quando chegava uma certa hora da noite, ele juntava todos os colaboradores dele, inclusive as mulheres, a secretária, colocava todo mundo na frente e ele falava sem parar. E ninguém falava nada, só ouvia. Aquilo ia para a noite adentro, toda noite. Era piradão totalmente. Agora, o ditador tem mania de falar sem parar, você está entendendo? Por exemplo, fazer discurso de 7 horas. Olha o Fidel Castro. O Chaves também é desse jeito. É uma tendência deles para poder dominar os outros. Ele acha que se ele falar muito, ele domina todo mundo. É o processo da manipulação de gente. Agora, o Hitler tinha isso. Agora, pensa bem. A guerra estava caminhando. E ele começava a falar das coisas. De vez em quando, o assunto tinha nada que ver com aquela guerra. Era outro. Todo mundo tinha que escutar. Ninguém podia falar nada. Está na biografia dele, vários que estiveram nessas reuniões, escreveram depois sobre o assunto. Agora, o processo da ectoplasmia, a princípio, não. Não, a ectoplasmia está em tudo que tem de efeito físico de lá para cá. Ou que você possa movimentar as coisas com efeito físico. Tudo é possível a hora que tem gente doida. Por exemplo, no meio desses nazistas, havia uma porção deles que mexia com ciências ocultas, como eles chamavam, que mexia com o processo de ectoplasmia, parapsiquismo, etc. Tal. Tem de tudo. Mas ele era piratão, totalmente. Não adianta querer estudar de outro modo. Não se pode esquecer o Hitler como um psicopata. É a base dele. É a característica, é a personalidade dele, é a psicopatia. O cara é piradão. Que nesse assunto também, Eu não estou ouvindo nada aí. Você poderia esclarecer melhor a questão do processo de ectoplasmia, além, penso eu, da
do acolhimento e da assistencialidade, quais são os outros fatores para a gente ampliar? Movimentar a energia. Você movimenta as 40 manobras aí do curso do Mário e depois você entra em contato com o amparador. Se entrar em contato, o amparador vai potencializar, você está entendendo, as suas propriedades, as suas faculdades, os seus potenciais. Ele potencializa os seus potenciais. Tá. Aquilo enriquece. Se acontecer isso, começa a dar os processos de efeito físico. Entende? Entendi. Agora, o efeito físico da ectoplasmia, viu, Tiago? Escuta só. A hora, por exemplo, que eu estou aqui e eu começo a trabalhar, então eu faço isso, ó. Isso aí já começou o início do princípio do começo da esterilização da ectoplasmia. Você entende? Se isso aqui, ó, eu intensificar mais, vai chegar num ponto que vai pegar a minha parte biológica, já não vai ser só a energia consciencial. A ectoplasmia já está funcionando. Então, pensa. É necessário, em primeiro lugar, que a pessoa domine o estado vibracional. Agora, por exemplo, uma coisa séria. O arco voltaico. O arco voltaico, às vezes, tem ectoplasmia a dar com pau. Tudo quanto é jeito. Para melhorar aquela pessoa na hora. Entende? Por isso que é o levanta cadáver. Conforme o caso, a pessoa às vezes melhora. Tinha gente que morava aqui conosco, de vez em quando estava aí, tudo isso, que tinha uma certa dor de cabeça. Agora, todo mundo já conhecia o caso quando ela tinha dor de cabeça. Se ela vinha com a dor de cabeça logo que começava, eu fazia um arco voltaico nela, tirava com a mão na hora, era um milagre. Se ela demorava um pouco mais, a gente tirava, mas ele demorava mais, porque aquilo ficou mais enraizado. Todo mundo sabia disso, ela sabia disso. Com o passar do tempo, ela já sabia. Quando eu via que ela chegou, eu já sabia o que era, pela cara dela, o jeito que era. E eu fazia o arco voltaico, a melhora na hora. Você tira com a mão assim, ó. Agora, eu sentia, né, o processo das energias, o processo mesmo de bloqueio sério, que a dor de cabeça dela, a hemicrania, você está entendendo? A cefaleia, era de base energética 100%. Com o passar do tempo, ela melhorou muito. Você conheceu esses casos, você viu isso tudo, acompanhou. Tanto que ela melhorou, que ela está fazendo outras coisas, não está nem aí. E por exemplo, qual seria a recomendação, assim, depois de 1, 2 arco voltaico em pessoa, onde se sinta ver o que ela estava fazendo de errado. Não, eu aqui, o meu processo é ver o que ela precisa. O problema é ela. Depois que limpou, é fazer. O que você estava fazendo errado, não volta a fazer de novo. Vamos ver o que você tem que fazer uma reciclagem. Não, mas para quem está aplicando, se aplica um, se aplica dois. O problema é isso. Você vê a hora que precisa, pela assimilação. Quando limpa, limpa tudo. Você exterioriza energia, aquilo passa devastado. É um furacão. Agora, a hora que vai passar e tem obstáculo, aquilo para, você vê direitinho, você sente o processo, tem que continuar. Às vezes tem casos que você tem que fazer várias sessões em dias diferentes. Uma pessoa está totalmente bloqueada há 2 décadas. Às vezes não dá para você tirar aquilo num dia. Tem que trabalhar com a pessoa alguns dias aí em seguida, fazer várias sessões. Mas o que eu pergunto assim, pro aplicante, se há o caso assim da doação de neuroectoplasma, assim, não, às vezes mais intensa. Quanto mais você der energia, mais você recebe. Se você está equilibrado, correto, cosmoético. Agora, se não está, está no buraco. Por isso que a gente fala, só deve pôr banca quem tem competência. Adriana, posso ter Então, lá na página 54, novamente, em fatuística, pensenologia. A lateropensenes e lateropensenidade. Podia clarear os dois, assim, a diferença? Eu não entendi realmente o que é. Os lateropensenes, não sei se você sabe o conceito, aquele pensene lateral, tá? Sim, que ele vem do lado. Sim. E por que eu coloquei ele aqui? Ele tem uma correlação, lá na frente, nas premissas, tem a técnica do registro.
que é uma coisa que eu falo muito. Anotação imediata das associações ideativas espontâneas com os conteúdos encontrados, evita o esquecimento das mesmas. Então, na hora que você está fazendo a pesquisa, quanto mais automático você já tiver, porque isso aqui é uma técnica, né? Então você vai fazendo uma série de listas, é braçal mesmo, você vai ou digital, né? Você vai digitando, e nessa hora, quanto mais você tiver feito a isso, mais a cabeça fica livre. E às vezes surgem ideias interessantíssimas ali. Então, é o látero pensando, vem do lado, você está focado aqui, vem aquele pensamento aqui. Então, eu falo, é importantíssimo o registro imediato, porque você está lidando com um volume muito grande de informações. Se você não registra, a chance de esquecer é enorme, porque você vai entrar em outra ideia, outra ideia, outra ideia. E muitas vezes, na minha experiência, por isso que eu falo, essa ideia que veio de lado, que muitas vezes até é amparada, pode ser associação até da sua própria cabeça, ou às vezes até uma intervenção de amparador, a partir dali, se você burilar aquela ideia, pode surgir uma coisa super original, às vezes. Então, esse lateral, é para você ficar atento a esse pensamento lateral que vai surgir. Entendeu? Que às vezes nem parece, aparentemente, que nem tem a ver com o tema que você está estudando. Isso. É dar atenção a isso. Anotar. Eu faço o seguinte, eu faço bem em etapas, bem divididas. Tudo isso aqui eu faço realmente em etapas. Então eu anoto e não vou preocupar com ele agora não, está anotado. Entendi. Tanto é que lá no item... No 16, lá na frente, é a leitura das anotações pessoais surgidas. Então, depois eu vou ler todo o material que eu procurei, que eu achei, e aí eu vou ler meu rascunho. Hoje eu nem escrevo em papel, eu escrevo no computador mesmo. Eu faço um arquivo rascunho com o nome, e aí eu vou digitando na hora, que é eu acho mais rápido para mim, né? Mas às vezes até eu tenho uns rascunhos que às vezes de repente é mais rápido, eu vejo como é que eu faço. Às vezes no papel, às vezes eu ponho ali, e depois eu jogo tudo nesse lixão, né, nesse arquivo de rascunho, e vou lendo e pegando as ideias, e ali, às vezes eu vou transformar aquilo, às vezes vai dar uma ideia para um efeito, para um binômio, não importa, mas às vezes vai surgir uma ideia legal. Então é ficar atento a isso, porque é muito frustrante quando você vem assim, eu sabia que eu tive uma ideia, mas eu não consigo lembrar. Eu sei que eu tive uma ideia, eu sei que era boa, mas eu não lembro. É muito chato, né? Então, essa anotação é muito séria. Então, vai ter anotação que você vai desprezar, não, a ideia realmente não tinha nada a ver, ou muitas vezes tem coisa muito boa que vai surgindo. Então, é esse cuidado com esse pensamento lateral que vai surgir. Até é um caminho, muitas vezes, os amparadores jogarem. Às vezes vem a ideia de uma palavra, e aí, anota. E às vezes tem correlação. Me chama a atenção quando você fala que faz um rascunho, um lixão. Você usou essa expressão. Faço, tudo, sempre. Depois disso, você vai lá ver o que tem de útil para aprofundar e o restante você joga fora? Não, você guarda? Você... Não, meu lixão é bom do computador porque é infinito essa memória, né? Sim. Então tá lá, eu tenho meus arquivos de lixão todos lá, bonitinhos, estão lá. Às vezes, vamos supor, depois eu vou pensar num outro estudo, num outro artigo ou num outro verbete que tem alguma correlação com aquele tema. Eu posso dar uma vasculhadinha naquele lixão antigo. O bom da informática é isso, né? Porque você consegue deixar essas informações lá. Então, geralmente, o que eu uso, eu apago ou tiro e as outras coisas ficam lá. Então, eu tenho os lixões todos lá. Eu tenho um código, né? Eu ponho RAS e o nome. Então, RAS sei que eu rascunho. Então, tem aqueles arquivos lá, tem até rascunho, e fica lá. Até acabar a memória. Mas geralmente tem muita memória, né? A gente não usa tanto assim, aí dá. Professora Adriana, atualmente, ao se fazer pesquisa sobre qualquer tema na internet, é possível encontrar posições bastante discrepantes. E, em alguns casos, resultados com posicionamentos totalmente opostos. Ou seja, na internet, pode-se encontrar verdade de ponta, mas também todo tipo de mentiras e posicionamentos falaciosos. Qual a técnica mais segura para a separação do joio do trigo quando estamos fazendo a infopesquisa de um assunto novo, do qual não conhecemos com mais profundidade? Né? Que eu falei, na seleção dos materiais é crucial a checagem da confiabilidade da fonte de informações. Então, dependendo do tipo de informação que você buscar, é importantíssimo. Então, geralmente, você vai dar preferência, eu dou preferência a revistas, a jornais, a periódicos científicos, coisas que já tenham algum respaldo que eu possa confiar. É muito difícil você confiar num blog. Então, o blog você vai confiar na ideia daquela pessoa. Mas, se não tiver embasado, tudo bem. Mas, o que eu quero mostrar aqui, que até você ver esses diferentes pontos de vista, até essas falaciosas, vão te dar ideia. A questão é você não engolir, aí entra o seu discernimento.
Você sabe até que os buscadores, Google, todos têm lá a política de puxar os arquivos. Então, eu não vou entrar nisso. Eu vou entrar que aquelas informações, eu vou ver o que eu vou fazer com elas, mas não perdendo o meu discernimento em nenhum momento. E outra coisa que eu acho importante a gente colocar é o caso da referenciação do texto. Eu prefiro, não coloco referenciação de site. Eu prefiro buscar, já comprei muito livro em função de informações que eu pego em site, eu vou lá e compro o livro, adquiro o livro. Adquiri o material mesmo, a revista em si. Porque o site ele é volátil, daqui a pouco some. Eu faço aqui às vezes revisão de autores, vai ver, eles não acham mais o site. Então, isso é muito complicado. Então, eu prefiro a gente buscar, preferencialmente, buscar a fonte de referência mesmo, existente, lá o livro que estiver falando, alguma coisa assim. Mas não invalida que isso vai te dar ideia. Até se você ver a mentira, vai te dar ideia também, nem que seja para você falar contra. Poderia esclarecer a diferença tênue entre o sobrepairamento cosmoético e o autismo doentio? É bem diferente, né? Porque o autismo tem a questão da alienação. Então você... Não estou falando aqui do autismo psiquiátrico, tá certo, gente? Está falando do autismo no sentido mais da pessoa mais fechada, no caso do autismo intelectual, que ela deve estar querendo dizer, né? Então aquela pessoa que ela se fecha, ela é o dono da verdade, ela não aceita a crítica, ela só pensa sozinho nas situações dela. É diferente do sobrepairar. Porque o sobrepairar você vai estar querendo ver de cima sem emoção. Você está como se estivesse se vendo ou vendo uma situação de fora. Então, você está buscando a cosmovisão. Você está querendo ver de um modo diferente. Tem até aquela tábula rasa, né? Você tentar zerar e ver como se estivesse ouvindo e vendo aquilo pela primeira vez. Então, eu vejo completamente diferente. Uma coisa você está fechado nas suas próprias ideias. Na outra, você está justamente querendo ver de cima para abrir e ver muito mais, ver um horizonte muito maior, como se tivesse... Você sai, né? Você está imerso até aqui, você vai tentar subir e ver de cima. Então, eu vejo um movimento até antípoda, bem contrário uma coisa de outra. Poderia ampliar a ideia sobre as palavras, as frases e os construtos inspirados pelos amparadores extrafísicos de função? Esta condição pode ser chamada de autoassistência? Eu acho que não é auto, é hétero mesmo, né? Porque quando você pensa assim, você está escrevendo um artigo, escrevendo um livro, escrevendo um verbete. Existe um amparo de função. Vai depender de você conseguir se conectar a esse amparo ou não. Então, na hora que você está conectado, vão surgir inspirações. Que pode ser uma palavra, como eu dei a dica, quer dizer, uma palavra, e você vê aquela palavra, aí eu vou olhar, é muito usual, aí você vai olhar no dicionário, ela é perfeita. E o que é interessante, às vezes vem uma palavra meio truncada. Aí você vai olhar no dicionário, engraçado, mas essa palavra não tem nada a ver. E aí o bom do digital é que você vai pelo DVD, pelo CD-ROM, né? Você consegue ir procurando palavras similares, aí você vai, é outra. Quer dizer, o problema foi da cabeça aqui que pegou errado a palavra. Então, você vai ter ideias que vão surgir disso. Então, é ficar atento a isso. Atento que você vai estar inspirado. Olha, um ponto alto desse verbete da professora Adriana, que é uma das coisas mais difíceis que tem, e contra fato um argumento, tem 16 expressões bate-pensênicas, ou seja, aquelas que se repetem para esclarecer o processo. E ninguém aqui reclamou. Eu vou falar as 16 que tem. E elas estão repetidas nos subtítulos. Ninguém falou nada. Princípio, lei, técnica, mito, associação, infopesquisa, sinonímia, definição, antonímia, resultado, procedimento, produto, detalhismo, remissiologia e conforme. Todas elas estão repetidas nos subtítulos do verbete. Ninguém falou nada. Por quê? Porque está muito bem colocado. Isso é que abate a penseridade. É a repetição técnica, a repetição positiva necessária. Agora, ao todo, são 16 diferentes desse verbete. Isso é impressionante a gente ver aqui. Agora, veja só as análises que eu estou fazendo para ajudar. Isso aqui é finesse, que a maioria passa batido, não vê nada disso. No entanto, é só ver, são 16 ao todo. Por quê? Você usou uma série das seções dos verbetes para expor o processo duplamente. Então, ficou mais claro.
Muito melhor. Agora o povo acha bom porque clareou e não vê que está repetido. Ninguém reclamou aqui. Você notou? Isso é impressionante a gente pensar. Ninguém reclamou nada. Nós estamos aqui já falando nisso há 1h e tanto e nada. Ninguém percebeu. Por quê? Está muito bem colocado. Nem parece que é repetido. Entende como é que é? Gente, nós vamos então agora caminhar para a outra parte. Pedimos a todos para desligarem os celulares, por favor.
Bom, no princípio eu senti uma descoincidência, né? Percebi descoincidência, pulsação da metade para o final no frontochakra, parece que até os olhos pulsavam assim. Uma leveza muito grande. Aliás, essa semana também tenho percebido isso em mim, assim, uma diferença, né? Uma tranquilidade um pouco maior, um relaxamento maior. Alguns pensamentos sobre o que aconteceu essa semana. E uma tranquilidade, assim, muito grande. No final também eu estava com uma sinalética que eu tenho no palmo chakra, típica da TENEPS. Veio a ideia de estar acontecendo algum tipo de assistência, mas eu não identifiquei o padrão. E foi isso. Uma tranquilidade grande. Sentindo bem, né, agora? Né? Tô. Muito bem. E você, Mariana, como é que foi? Eu percebi uma descoincidência, assim, para a cabeça. Bastante pressão, assim, nos 2 parietais. E a acalmia foi se sucedendo à medida que o cardiochakra sossegou. Basicamente foi isso. No finalzinho pensei em grupo Karmalogia, né? Uma assistência para o grupo maior. Tá bom. E o chefe aí, como é que foi? Eu me senti super bem. Ali atrás eu estava com um pouco de cardiochakra um pouco disparado. Quando eu sentei aqui, acalmou na hora, muita tranquilidade. Os pensenes, assim, parece que deu uma acalmada e deu uma clareza, assim, uma tranquilidade. E a impressão de que nós 4 estávamos numa cápsula, assim. Não parecia que estava esse ambiente todo aqui, parecia um ambiente mais fechado. Uma sensação assim, uma sensação de defesa, de tranquilidade, como é que vamos dizer, de segurança, uma coisa forte, de tranquilidade e segurança, assim, bem delimitada. Essa é a princesa da Noruega. Você está sentindo bem agora, tudo bem. Melhor. Não, foi muito bom. O campo bem tranquilo com vocês. Também tudo gente, né? Veterana, né? Entendo o assunto. Com açúcar até eu. Tá certo. Muitas graças a vocês.
Eu me senti bem, esfriou, e o maragem, parecia que tinha uma maragem, não é? Tem hora que ficava quase vento mesmo, sentia. Não, parece, aí o ar-condicionado parece que amplia. O ar-condicionado está aí, mas de uma hora para outra parece que ele aumentou. Isso. Ele não aumentou nada. É por causa do campo. Do campo, dava para perceber bem. Aí acalmava, daqui a pouco aumentava de novo. Um trabalho bastante intenso na região da cabeça. Havia começado lá, na hora da primeira megafarização, já comecei a sentir descoincidência bastante. Estou me sentindo bem. O cardiochakra começou desde lá. Faz parte do serviço. E uma tranquilidade boa. E você, como é que foi? Bom, eu senti muita calmia, né? O cardiochakra suave, não disparou. Interessante que eu fiz no laboratório hoje pela manhã e eu tinha certeza que eu viria aqui eu tive essa informação de que eu viria aqui na megafarização. Quer dizer que está teleguiado. E na hora que eu assinei o livro de presença, ele acho que era o último da folha de cá, parece que o nome dele sobressaiu, entendeu? Foi o único nome que eu vi que estava aqui dentro. Você já tinha marcado, né? Você estava já, entende? Eu tinha plena certeza que eu viria aqui. Eu não sabia qual seria o sorteio, a forma, mas eu sabia que viria. E eu senti atuação no frontochakra, né? Uma certa pressão, mas um certo trabalho no frontochakra. Senti também esse ambiente da energia que aumentou aqui com o ar-condicionado. E foi bastante agradável. Foi bom. Agora e você, como é que foi lá? Bom, o cardiochakra ele estava pulando, né? Bastante acelerado. Eu procurei fazer o trabalho de respiração para ajudar a acalmar, né? E a ventania, era um vento assim bem forte aqui. E no final eu estava assim bem desconhecida, até assim com um pouco de tontura, né? Assim a coisa meia, mas agora tá bem assentado, bem tranquilo. Está sentindo bem agora? Sim, tá sim, bem. Agora eu acho que do jeito que nós fizemos hoje, viu? Daqui a pouco eu acho que eu não preciso fazer mais isso, não. A turma mesmo já faz. Porque foi tudo tão tranquilo aí hoje, o primeiro, o segundo aqui. Como é que é? Como é que você sai dessa? Se dá a gente vê isso. Agora, a Malu está com a corda toda, né? Ela já veio com a bandeira na mão. Agora, os cardiochakra dessa turma que são assim, um pouquinho sensíveis. Não é isso? De modo geral, o que acontece mais aqui, o senhor notou? É cardiochakra. Mas vocês estão bem. E outra coisa, quando tudo está normal, sem maior problema, anda mais rápido. Hoje nós ganhamos 4 minutos aí, pelo meu cálculo. Entende? 2 na primeira e 2 na segunda. Obrigada, professor. Temos 15 minutos. Helena, aqui na página 56, nas top premissas, você coloca no item 2 a lei do maior esforço e no item 4 o mito da perfeição. Até certo ponto eles são contrapontos, né, em extremos, né? Achei muito bom isso aqui. O que você vê, o que seria a técnica para ficar justamente no meio, que é contemplar os dois, né? Porque a lei do maior esforço combate o extremo da pessoa que para antes da hora. Exatamente. E o mito da perfeição combate aquela pessoa que quer continuar eternamente e não para. Então, quer dizer, os dois são úteis trabalhando cada um com extremo.
Então a junção dos dois é que permite ficar no ponto ideal. Perfeito. Você teria mais alguma coisa nesse sentido? Quer dizer, como conseguir justamente esses dois aí? O que eu tentei falar aqui, não sei se ficou claro, quando eu falo do autodiscernimento pesquisístico para indicar o limite da pesquisa. Então, como é que eu faço, tá? Primeiro, pode acontecer o esgotamento da fonte cognitiva possível. Então, você já olhou tudo, já vasculhou a internet de cabo a rabo, ou pelo menos na quantidade que você, dentro das suas limitações, e você não está encontrando mais nada. Chega um ponto que começa a ficar rebarbativo, você fica vendo a mesma coisa, né? Ou, outra situação, o alcance razoável de neoideias. Então, às vezes, você já conseguiu, com o que você pesquisou, ter uma série de ideias originais, legais, que vão enriquecer seu trabalho. Então, tá bom. Então, é aquele limite, olha, já tá bom para esse trabalho, para essa informação, para esse verbete, ou para esse livro, ou para esse capítulo, seja lá o que for, já está razoável. Então, eu posso passar para um outro. Já deu um razoável. E, por último, a obtenção de montante cognitivo suficiente para a TARES requerida no momento evolutivo. Quer dizer, está igual aqui, né? O parecido. O alcance razoável de neoideias e a obtenção de montante cognitivo suficiente para a TARES. É um pouco diferente que um está falando mais de neoideias, né? E o outro está falando do montante cognitivo. Quer dizer, eu já consegui um volume de informações que me satisfaz. Eu ainda não fui exaustivo, ainda poderia até conseguir mais. Pensa bem, só de você mudar de idioma, você já abre todo um outro leque para você buscar. Então, mas aquilo já está suficiente, porque eu quero passar, porque eu quero falar, já está bom. Então, eu tentei colocar aqui como eu faço hoje. Eu paro quando eu me sinto que essas três coisas aqui, uma das três já deu. Então, você sente, parece que fechou. Então, vamos agora passar. Agora, eu coloco até... Lá no final do procedimento, eu coloco complementação e repesquisas, que é o 15 e o 17, que é justamente isso. Aí você, está suficiente no momento. Aí você começa a fazer a redação. Vai surgir outra demanda. Então, não adianta também ficar só naquela. Aí vai surgir, às vezes, um outro viés, aí eu vou de novo. Então, você vai indo de novo, mas em outro, às vezes é um outro vocábulo-chave, às vezes é um outro caminho que você vai fazer. Então, eu vou jogando com isso. Você vai criando um feeling, né? Que eu falo que é o autodiscernimento. É um senso, um feeling, que você vai fazendo esse discernimento para ver o que já está bom. Porque o risco que a gente vê, às vezes, até o professor Leandro falou isso ontem, né? A pessoa não esperar o quanto melhor poderia ser. Né? Ele falou alguma coisa assim. Que é a pessoa também, eu vejo muito com verbete, né? Fala, manda esse verbete, a pessoa, não, mas tem que fazer, mas manda esse verbete. E a pessoa fica naquele negócio ali, então ela vai para um outro extremo, ela fica tentando achar uma perfeição que não vai encontrar. Então, é esses dois lados que eu acho aqui, para tentar mobilizar. E também cuidado com a preguiça, que tem aquela outra pessoa também, que ela vai uma olhadinha, tá bom. Então, eu acho que é só experiência, sabe? Que você vai começar a fazer e você vê que, não, podia ter ido mais, aí você volta. Então, é só a experiência que vai te dando para você chegar nesse meio termo melhor, ajustando, né? Aqui, por gentileza, já que você falou em explosão, eu estou intrigado aqui com o número 3 da sinonimologia, quando você fala em rojão. Rojão. E porque eu entendo que o rojão é autoexplosivo e destrutivo. Não, olha só, rojão, se você olhar eu estou até com ele aqui, foi bom você ter falado. Esse é um exemplo que eu mostro, esse aqui é o mini vocabulário que eu falo para a gente criar, né? Que é, na verdade, é um verbete que, essa é uma expressão da enciclopédia, exaustividade pesquisística, mas que não tem verbete ainda. Mas aí eu fui fazendo a pesquisa para exaustividade. E uma das coisas que você olha como sinônimo de exaustividade, na hora que você faz a pesquisa no dicionário, é rojão. Qual é a definição? Trabalho contínuo e exaustivo. Rojão? Rojão. Eu conheço como foguete, aquele que explode. Mas tem esse sentido figurado. Ah, tá bom. Então, foi bom você falar isso, que mostra um exemplo do uso daquela primeira pesquisa que é nos dicionários. Porque você faz a pesquisa direta, né, que você coloca a palavra, no caso foi exaustivo, e aí eu pego lá sinônimo de exaustivo. Aí eu vou na pesquisa reversa, que o AIS tem, que eu vou procurar aonde parece a palavra exaustivo, mas na escrita, na acepção da palavra. E uma que veio é o rojão, trabalho contínuo exaustivo. Então eu já usei no verbete. Tá.
Então não pode ser nem traque, nem fogo de artifício. Não, não é, né? É no outro sentido. Mesmo, tá. Mas se olhar no AIS vai aparecer esse sentido. Certo. Tá bom? Gente, hoje tem uma pessoa aí que tem nos ajudado muito, é o aniversário dela, ela está completando os 17 anos dela. É a Luimara. Sabe? Queria saber se você tem alguma técnica para como ficar muito tempo fazendo pesquisa e não afetar a visão. Esse é um problemão, viu? Porque afeta um pouquinho, sim. Eu não uso uma técnica específica, mas o que eu cuido? Eu tenho telão, eu não faço. Você vê que a minha tela, esse computador é pesadinho, mas eu coloco já a tela grande. Isso já vai ajudar e eu coloco letras grandes. Outra coisa, eu trabalho muito em casa, então eu ainda tenho uma tela de 20, quantas polegadas? 22 ou 23. Eu estou querendo comprar uma maior ainda, sabe? Então eu já passo, eu uso o laptop, mas eu coloco para ele sair naquela telona. E eu até tenho o mouse e o teclado que é sem fio, então eu ponho, então o meu computador fica como se fosse uma torre, né? Então eu trabalho mesmo com aquela telão. Então isso já é uma técnica que eu uso para ajudar. Né? Tem aquelas técnicas quando olhar a janela, né, olhar longe, de vez em quando eu faço isso. Mas realmente precisa ter mais cuidado. Outra coisa também, cuidado na hora de fixar. Por exemplo, se a gente está querendo rodar a tela e rodar a tela só com a setinha, vai balançando demais. Então tem aquele page que muda a página inteira. Isso também ajuda a forçar tanto a vista. Tá sabendo, né? Não sei se está claro. Na hora que você vai pela setinha, vai andando a tela assim. Outra coisa é você andar a tela inteira. Então a tela está fixa e você olha tudo, bota para outra tela fixa. Então são algumas coisas que eu uso. Aqueles filtros de tela, você já usou? Eu não uso isso não. Não vejo grande diferença. Para esse tipo de scan, não há necessidade de ecrã, né? Não há necessidade. Do uso antigo, que tinha eletrostática, tinha emissão de elétrons, aí era um problemão. Esses de LED, plasma, não tem problema nenhum. Então eu segui aqui a orientação dele. Mas eu estou até querendo comprar um de LED agora maior, um monitor maior ainda. Porque o que acontece? Eu coloco 2 páginas uma do lado da outra, então facilita bastante o trabalho também. Então pode ser um texto maior, porque aí, como eu vou usar, na verdade, meia tela para cada coisa. Isso agiliza bastante. Agora, a vista sente, meu grau aumentou. Adriana, aqui no Sim. ar, Luci, voltando lá na questão do rojão, por que você, eu gostaria de saber, por que você não usou, entre aspas, ou uma aspa só, na palavra rojão? Não, porque o conceito é esse mesmo, tá lá olha lá no AIS, aqui, o Mário acabou de fechar o computador aqui. Mas se você olhar, tem esse sentido, trabalho contínuo e exaustivo. Então tá dentro lá, não achei que ia ter necessidade, não. Então, só frisar uma coisa aqui, já que enquanto as pessoas vão pensando a pergunta, que na última, eu termino o argumento com otimização, que é o seguinte: a informática disponibiliza recursos otimizadores de pesquisa, capazes de propiciar rapidez na captação de dados, economia de tempo e amplificação do universo de análise. Entretanto, a pesquisa em acervos digitais não exclui as investigações nos demais acervos. Então, acho isso muito sério. Nós temos holoteca, nós temos holociclo com diversos dicionários, tem aí um mutirão, temos bibliotecas, temos livros. Então, aqui é um recurso, não é o recurso. Eu acho isso era importante frisar também, para a gente ficar bem claro.
Então, como é que nós estamos? Vocês já estão sabendo tudo aí, né? Estão preparados para amanhã? Que amanhã é o nosso professor Pedro. Vamos ver como é que nós ficamos. Eu acho que estão com medo do que o Pedro vai defender amanhã. Por isso que deixaram para o fim. Eu tenho uma leve impressão. Entende por quê? Como é que é isso? 20 verbetes, ele ficou no fim. Ele que estuda tudo aí, o negócio sério. Deve ter alguma coisa. Na minha terra o nome é Medorreia. Tem um ali, sim? Obrigada por esse verbete. Muito interessante. Mas eu queria perguntar, aquela pessoa que, como eu, não fiz nenhum, que pequenas considerações você pode indicar para pensar num verbete? Para pensar qual verbete fazer? Não, que verbete fazer não, sino quando já tem uma ideia, como levar isso à prática? Um manual. Você já tem a ideia? Todavia está aqui. Não, a ideia já tem. Isso que é diferente. Se você não tiver ideia, você vai ter que buscar a ideia. Tem até a técnica que a Rosa sempre fala. Você pega verbetes que tenham correlação com o tema e você vai achar, às vezes é uma expressão, eu sei, mas às vezes é uma expressão, alguma coisa que você vai pegar, tá? Isso é uma coisa. Agora, se você já tem a ideia, essa pesquisa te ajuda. Primeiro, faz aquela técnica que a gente faz na bibliografia, que é o brainstorm. Você pega um papel, acorda cedo e escreve tudo primeiro que você sabe sobre o tema. Escreve tudo, põe no papel, tudo que vem na cabeça, tá? E aí depois pode te ajudar também você ir para os dicionários, você pega a palavra, pega o que significa aquela palavra mesmo, vê os sinônimos dessa palavra, vê os antônimos, aí faz a pesquisa reversa, vê que palavras têm correlação com isso. Tudo isso vai começando a te ajudar a ter ideia. Você vai ampliando. Você pode olhar na internet, mais ou menos uma ideia parecida, porque não vai ter igual. Aí você coloca coisas parecidas e vai indo. Então, o que eu vejo é assim, começa a mexer. Vai mexendo no holopensene, que aí você vai fermentando, vai fomentando, né? Vai criando aquele fermento para suas ideias irem crescendo. E tem o curso de hermetografia também, que é uma ótima opção também. Mas se você for isso, você já vai mexendo, vai te dando ideia. Ah, você já fez, não fez? Verbeta, não? Ah, não, era formação de autores que eu te vi lá, foi formação de autores. Adriana, Tá certo. aqui no D, eu sou meio suspeito para falar, mas eu vou dar uma sugestão. Pode falar. Que é, na fatologia, colocar o holoserver, ou talvez em outro local do verbete, talvez estrangeirismologia, mas enfim, a gente dá um destaque para essa ferramenta de pesquisa que tem tudo a ver, né, com o teu verbete. E outra sugestão também, por isso que eu falei que eu sou meio suspeito na fatologia, era colocar o programa Amigos, porque o programa Amigos tem dado esse incentivo a pessoa fazer a pesquisa pela internet através do holoserver, né? Então, sim, eu acho que o holoserver a gente poderia até pensar em colocar. O Amigos eu acho muito válido, mas eu não vejo assim, nesse contexto da infopesquisa, só se fala assim, porque está fornecendo aquele acesso. Eu já acho que aí vai um pouquinho mais fora do foco, né? Uma terceira... sem invalidar o valor, mas eu acho que sai um pouco do foco. Agora, o holoserver poderia colocar assim, bibliomática, porque na verdade é tão restrito aqui dentro nosso, né? Mas poderia colocar sim. Mas aqui quando a gente, no verbetografia mesmo, lá na apostila tem, né? Tudo certinho. Tá aqui, mas pode colocar sugestão. sem problema. Uma terceira sugestão em estrangeirismologia, não sei se seria o iPad, não sei se... o iPad poderia colocar também, que é uma nova agora, né? Uma nova, É um recurso novo que está aparecendo. Também poderia sim. Obrigada, valeu. Muito bom. Muitas graças pelo verbete. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 86 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais, 20 perguntas online. Hoje teremos os recados do Tiago sobre o curso ECP2, o Loche sobre o Congresso dos Intermissivistas, o Alexandre sobre o ciclograma, a Roberta sobre o lançamento do livro da Julieta,
e a Flávia sobre a palestra gratuita da OIC. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Programa Amigos da Enciclopédia. Venho agradecer aqui publicamente o pessoal do IPC, do Intercamp Natal, Fortaleza e Recife, e a equipe do ECP2, que durante o ECP2, no último final de semana, foram feitas 5 novas inscrições para o programa Amigo da Enciclopédia lá em Natal. Então, muito obrigado a esses amigos. Um registro especial que é a cidade de Itabuna, na Bahia, tem o primeiro Amigo da Enciclopédia. Se registrou agora. Então, uma saudação para a nossa colega Thelma Virgínia Pereira Brito, de Itabuna, Bahia, que é agora amiga da Enciclopédia também. Muito obrigado a todos. Lembrando que continua a promoção durante o mês de maio ainda, aproveitem, né? Quem não renovou ou não fez assinatura nova, a viagem ao Uberaba, ao DDD, ao brinde especial do programa Amigos no mês de maio. E domingo tem o sorteio dos Amigos da Enciclopédia. Nós vamos sortear um livro, um Kindle da Amazon e uma vaga no primeiro simpósio internacional de democracia direta, que vai ocorrer dias 3, 4, 5 e 6 aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos divulgar o ECP2, Extensão em Projeciologia e Conscienciologia, que ocorrerá no primeiro final de semana de junho em Curitiba, dia 3, 4 e 5. O ECP2 é um curso que ele vem com uma força energética para a própria pessoa em relação às suas metas de PROEXs, autopropostas no ECP1, e é um curso que dá para aproveitar para uma imersão parapsíquica assistencial ostensiva. É baseado no Holopensene do Ser Desperto. Repetindo, ocorrerá no dia 3, 4 e 5 de junho em Curitiba. Telefone para contato é o 41 32 33 5736. Bom, pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos aqui de falar sobre um conjunto de eventos que vão constituir uma verdadeira semana do intermissivista no mês de julho. Começar a falar aqui sobre o Congresso Internacional, o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas, que ocorrerá entre os dias 22 e 24 de julho, sexta, sábado e domingo, tendo no primeiro dia 22, sexta-feira, um curso com o professor Valdo sobre a temática do intermissivista, e dentre as várias conferências que nós vamos ter no Congresso, uma delas vai ser com a professora Adriana Lopes, que hoje apresentou aqui o verbete, junto com a professora Cristiane Ferraro, sobre enciclopedismo conscienciológico. Então, as duas professoras que estão atuando diretamente no trabalho com a enciclopédia, hoje a professora Adriana abordou um pouco isso a partir da pesquisa, da infopesquisa. Então, o tema enciclopedismo conscienciológico com a professora Adriana e a professora Cristiane Ferraro. Vale a pena conferir durante o Congresso dos Intermissivistas. Boa tarde. Então, dentro dessa semana dedicada ao curso intermissivo, nós vamos ter, dos dias 18 a 21 de julho, o curso Ciclograma Parapsíquico Pessoal. É um curso que aborda os 5 ciclos básicos, né, da nossa PROEXs, né, que é o curso intermissivo, TENEPS, Epicentrismo Consciencial e Disperticidade Complexa. É um curso prático que envolve trabalhos de campo, são 3 campos bioenergéticos, e o planejamento existencial. Então está aí uma oportunidade para participar de uma super semana aí, né? Muito rica. Tá? Muito obrigado. Boa tarde. Em nome da Editares, eu gostaria de convidar a todos para o lançamento do livro da Julieta Mendonça, o Manual do Texto Dissertativo, e vai ser nesse sábado, agora dia 28, às 20 horas, no Discernimento. Então, nós convidamos todos a prestigiar aí a nossa colega Julieta Mendonça, Discernimento, sábado, dia 28, às 20 horas. Obrigada. Boa tarde a todas. Estou aqui em nome da OIC para convidá-las para a nossa próxima palestra gratuita. O professor convidado é o Alexandre Carlone. Muitos de vocês já conhecem, ele é médico. Ele vai dar uma palestra sobre fitoterapia. Então vai ser nesse domingo, dia 29 de maio, às 9h30 da manhã, no campus OIC. Palestra gratuita, estão todos convidados. Obrigada. Lembrando que para amanhã teremos o verbete
Conscienciologias, a especialidade Orismologia, o autor, o professor Pedro Fernandes. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.